Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora estudar como é feita a estimação de parâmetros da Gaussiana multivariada. Então, nós vimos que nós precisamos estimar tanto o vetor média quanto a matriz de covariâncias. O princípio é o mesmo que a gente conhece aí, a invocar, né, o princípio da máxima verossimilhança. Então, nós temos uma amostra aleatória de uma Gaussiana, de Gaussiana multivariada, que são vetores aleatórios, e a ideia é maximizar a função verossimilhança, que nós vamos usar aqui, na verdade, a log verossimilhança, né? Então, a função verossimilhança é a conjunta, né, a densidade conjunta, observada como uma função dos parâmetros θ, né, que é o mi e o sigma. Então, se a gente plugar a nossa densidade gaussiana multivariada aqui nesse produtório e aplicar o log, o produto vira somatório, tudo bem? E aí o log do somatório, o log do produto é o somatório dos logs e eu posso aplicar log na função densidade. Dessa forma, o que a gente tem é log de toda a minha densidade gaussiana. Fazendo algumas continhas aí, ó, log é a mesma coisa do caso univariado, né? Isso é um produto, então vai ficar log dessa primeira parte mais log da segunda. Só que o log cancela com o ESP. Então aqui sai todinha aqui, ó, a nossa distância de Mahalanobis. E o primeiro termo basta a gente aplicar propriedades do log aí para chegar nesta equação aqui, ó, que é a função log verossimilhança da gaussiana multivariada. Veja, pessoal, só que aqui a derivação matemática não é tão simples, porque nós estamos falando aqui em derivar essa função aqui em relação a μ, que é a média, e a matriz de covariâncias. Então, seria uma derivação, né, em termos de vetores e matrizes. Isso aqui não é trivial. O jeito certo da gente fazer seria derivar em relação a cada componente do vetor, em cada componente da matriz. Só que, veja bem, para poupar um pouco de tempo aqui, o objetivo não é ser tão não é ser tão formal assim na matemática. Eu vou usar regrinhas de derivação que o pessoal aí acabou criando, né, para funções que dependem assim de vetores e matrizes. A minha grande o meu grande material de consulta aqui é um guia que vocês podem encontrar na internet, que é muito bom, chama The Matrix Cookbook. Então, seria o livro de receitas das matrizes. E lá, pessoal, ele já põe a fórmula, o resultado da derivada de um monte de fórmulas envolvendo matrizes e vetores. Formas quadráticas como essa aqui, e já está tudo tabelado, né? Então, você tendo acesso a esse Matrix Cookbook, você não precisa, né, calcular na mão, matematicamente, embora seja o jeito correto de se fazer, né, a derivada em relação a matrizes e vetores. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, quando eu derivo isso aqui em relação à média, ó, termos que não dependem da média anulam-se. Então, só esse termo aqui que vai precisar, digamos assim, ser derivado. E o resultado, ó, quanto que dá? Menos meio somatório para ir no de 1 até n, x menos mi transposto sigma menos 1. E eu igualo isso a zero. Ora, você pode fazer uma analogia com... Aqui não é um termo quadrático, em mi, pessoal. Ó, não é um termo quadrático. Qual que é a derivada de um termo quadrático? Não fica linear? Então, é meio que isso. Eu cancelei um dos termos quadráticos, ficou linear aqui em mi, tá vendo? Isso é constante, manteve. Isso é constante, manteve. Tudo bem? É óbvio que o jeito correto de fazer não é esse, mas a gente está multiplicando por menos 2 ambos os lados, isolando, quebrando os dois somatórios e isolando o mi. Tá aqui, ó. Quem que é o mi, pessoal? Já era de se esperar, né? É a média da minha amostra. É o vetor calculado como a média de todos os vetores da minha, aqui, ó, da minha amostra aleatória. Simplesmente tirei uma média amostral, média aritmética.
de todos os x. Para o cálculo da sigma chapéu, que é o estimador da matriz de covariância, primeiro a gente precisa fazer apresentar algumas propriedades aí que vão nos auxiliar. Veja, a primeira delas é o seguinte, pessoal, o traço, olha só, ele é invariante a rotações, permutações cíclicas. O que eu quero dizer? Cíclicas. Né? O traço de A vezes B vezes C é a mesma coisa que o traço de C vezes A vezes B, que é a mesma coisa que o traço de B vezes C vezes A. Aqui eu fiz um shift right, aqui eu fiz um shift left, né? Tudo bem? Então, se eu der shifts aqui, não muda o valor do traço, tá bom? Segundo, é o seguinte, notar que essa forma quadrática aqui, como eu discuti em vídeos anteriores, ó, x transposto a x é um escalar, isso aqui retorna um número, tá certo? Isso retorna um número, por quê? X transposto é linha, a matriz é quadrada, e x é coluna. Então, 1 por D, D por D, D por 1. Dá 1 por 1. Isso é um número. Então, aplicar o traço em um escalar é a mesma coisa. Não muda o valor. O traço é um operador que soma os elementos da diagonal de uma matriz. Para quem nunca ouviu falar. Soma dos elementos da diagonal. Ora, se você está aplicando o traço em um número, em um escalar, é o próprio escalar. Então, o escalar é igual ao traço do próprio escalar, que é igual, usando a propriedade ali da shift left, na verdade shift right aqui, né? Eu tenho que é o traço de x transposto a. Tudo bem? E é conhecido também que, olha lá, ó, a derivada em relação a do traço do produto de duas matrizes é a outra matriz que sobrou, B transposta. Então, veja, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos derivar, olha só, isso aqui, ó. Derivada em relação a de x transposto a x, uma forma quadrática. É a derivada em relação a A. Lembra, isso aqui, pessoal, a gente acabou de ver, é igual ao traço de x transposto A. Só que x transposto é como se fosse uma matriz B, tá? Ó, x transposto é uma matriz, porque x é linha, é coluna, x transposto é linha. Ele gera uma matriz que é como se eu chamasse isso aqui tudo de B. Então, a derivada em relação a de B, A é quanto? B transposto. Só que x transposto, o que eu faço? Eu inverto a ordem do transposto, né? É como se ficasse, eu inverto e puxo o t para dentro, né? Então, vai ficar x transposto, vezes x transposto. X transposto é x, vezes x transposto. Tá aqui. Essa é a derivada. Muito bem. Outro resultado importante que a gente sabe lá do Matrix Cookbook é o seguinte: a derivada em relação a uma matriz, do logaritmo do determinante dessa matriz A, é o quê? É a inversa dessa matriz transposta. Tudo bem? Não vou mostrar aqui por que isso é verdade, ia demorar aqui. Nosso objetivo não é esse. Então, simplesmente, se você tem dúvidas de onde que vem isso, olha lá no Matrix Cookbook, livro, a apostila que eu falei. Vocês digitam isso no Google que vai aparecer lá. Veja, então, de posse desses resultados, quando a gente deriva aqui, ó, a nossa função verossimilhança em relação ao sigma, o primeiro termo some, o segundo, log do determinante, olha lá, ó, log do determinante vai aparecer o quê? Log de sigma menos 1. Determinante de log de sigma, do determinante de sigma menos 1. Na verdade, não tem determinante aqui, pessoal. Ó, há um erro aqui, tá? Ó, tudo bem, pessoal? Então, ó, deixa eu ver uma coisa. Espera aí, pessoal, posso estar me confundindo. Não, aqui é o log, tá certo. Não tem. Ó, não tem esse, ó, não tem esse determinante. Isso aqui vai zerar, vai ficar n sobre 2 log do inverso da matriz de covariância
e vezes isso aqui, por quê? Olha lá, ó, a derivada do forma quadrática é o x transposto. Tudo bem? Ó, derivada dessa forma quadrática aqui, lembra da regrinha que a gente viu aqui, ó? É o quê? É x transposto. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Agora nós temos uma expressão que eu posso multiplicar tudo ou derivar em relação a sigma a menos 1 para igualar a zero. Então, quando eu derivo isso aqui em relação a sigma, o que vai acontecer? Aqui, então, eu ainda não derivei, pessoal. Aqui eu só estava reescrevendo, né? Ó, eu só estava reescrevendo a função de verossimilhança. Isso é verdade. Aqui eu não derivei nada. Eu só reescrevi a função de verossimilhança. Agora a gente vai derivar. Quando deriva em relação a sigma menos 1, aí sim, ó. Quando eu derivo em relação a sigma menos 1, o que acontece? Esse termo some. Esse aqui, derivada do log de alguma coisa, é 1 sobre aquela alguma coisa. Como é uma matriz, é o inverso da matriz. Então, é o inverso da inversa da própria matriz. E a derivada disso aqui em relação a sigma menos 1 fica constante aqui, 1 meio, e ele sai. Olha lá, 1 meio. E aí é fácil de ver o seguinte, rearranjando os termos, aqui, ó. Quem é a minha matriz de covariâncias, o estimador? Nada mais é que 1 sobre n, somatório para indo de 1 até n, xi menos mi, vezes xi menos mi transposto, certo? Da mesma forma que eu falei no caso anterior. Se você quiser usar o estimador não viesado, você põe 1 sobre n menos 1 aqui, né? 1 sobre n menos 1. Tudo bem, pode trocar de n para n menos 1. É que o estimador de máxima verossimilhança, ele não tem o n menos 1, ele tem o n mesmo. Mas é um detalhe que muita gente acaba adotando. Colocar, dividir por n menos 1. Que é a matriz de covariâncias amostral. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, é isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais!